Glórias a Jesus. Meus irmãos, amigos de modo geral, mais uma vez convosco, seu irmão, seu amigo, companheiro de batalhas, pastor Celso Chagas, para nós adorarmos e bendizermos o nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa oportunidade que o céu nos concede, o privilégio de podermos estar na sua presença, andando em perfeita condição, saúde, respirando, enfim, podendo agradecer, porque muitos estão em momentos difíceis, e se nós não estamos, podemos então exaltar, bendizer o seu santo nome e até interceder por quem está numa situação um tanto mais difícil. Amém? Deus é bom e a Ele honras e glórias. A palavra do Senhor, quero ler neste momento, está no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. É conhecido por todo aquele que gosta de ler esse livro sagrado, santo e bendito. Êxodo capítulo 40, versículo 16. E fê-lo Moisés conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, e assim o fez. Versículos 16, ou melhor, 19, parte B. Como o Senhor ordenara a Moisés. 21. Como o Senhor ordenara a Moisés. 23. Como o Senhor ordenara a Moisés. 25. Como o Senhor ordenara a Moisés. 27. Como o Senhor ordenara a Moisés. 29. Como o Senhor ordenara a Moisés. 32. Como o Senhor ordenara a Moisés. Povo de Deus, ao lermos esses versículos, observamos aquilo que Deus disse a Moisés. E não somente disse, mas deu a ele uma ordem. Uma ordem para que ele cumprisse à risca toda a sua determinação. O povo que Deus tirara com mão forte do Egito, guiara pelo deserto, supriu a falta do povo no deserto, mandou o maná para alimentá-los, a coluna de nuvem durante o dia para protegê-los do calor, e a de fogo durante a noite para aquecê-los e para protegê-los, e para demonstrar, tanto durante o dia como a noite, a presença gloriosa de Deus na vida daquele povo que ele vinha conduzindo pelo deserto. Naquela escola gloriosa de Deus que foi e é e sempre será o deserto. A Canaã que todos almejam, mas o deserto vem primeiro que Canaã. Tem que se encarar o deserto para depois entrar na terra prometida, a qual mana leite e mel. E se todo homem tem um deserto a passar na vida, se todo ser humano tem um deserto a passar na vida, temos então que adquirir as experiências para com Deus. E neste momento, Deus, usando Moisés, aquele que era o seu condutor, aquele que conduzia o seu povo sob as ordens divinas, a guiá-los, instruí-los e prepará-los para sempre enfrentar as adversidades. Deus chama Moisés e todos os anciãos de Israel. A Josué também, que era um que estava sendo preparado para ser o seu sucessor. Leva ele até o monte, deixa o povo um tanto mais afastado dos sacerdotes, e ali no monte, em comunhão para com Deus, Deus dá a visão, a revelação e a instrução do que ele deveria fazer. E dá a ele um projeto do tabernáculo,
o tabernáculo que seria o local da adoração a Deus. E diz: Moisés, eu quero que seja desta e desta forma. Moisés vai ter isto, mais aquilo. Toda a instrução que Deus lhe deu. Tudo aquilo que Deus lhe disse, faça desse jeito e não deixe nada cair por terra. Não contradiga nada do que eu estou determinando. E assim Moisés o fez. Moisés desce do monte trazendo um projeto. Não sei se Moisés escreveu, não sei se ele gravou somente de memória. O que se sabe é que ele veio com tudo projetado para chegar e reunir com os seus e dizer: olha, a ordem do mestre é construirmos um tabernáculo, construir um local, um santuário para adoração. Então, para que isso seja feito, é as mãos humanas que farão. E Deus, então, coloca no coração de dois homens, Bezaleel e Aholiabe, para que esses tivessem a capacidade de interpretar o projeto, de criar mecanismo, de criar maravilhas para o tabernáculo, e então fazer tudo como Deus lhe havia ordenado a Moisés. Moisés, depois de arrecadar todo o recurso que o povo contribuíra, para então fazer o tabernáculo, chega a hora exata de cumprir aquilo que era para ser feito. E então Deus, por mãos de Moisés, dá uma ordem rígida e diz ao povo: não contradiga nada do que eu tenho a dizer. E começaram a trabalhar para o tabernáculo. E ordenaram aonde seria a mesa de pães de proposição, como seria o candelabro, como seriam as cortinas, tudo. E ao terminar, nós lemos os versículos assim: e sim, foi feito como Deus ordenara a Moisés. O que Deus determinou a Moisés que fosse feito no tabernáculo, é isto que foi feito conforme a sua determinação. Não coube ao tabernáculo nada daquilo que não estava sobre as ordens de Deus por intermédio de Moisés. Onde que Moisés estava instruído e dizia assim: olha, faça porque foi isso que Deus determinou, é assim que tem que ser feito. E nós, ao olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vimos Jesus Cristo. Jesus, ao determinar e ao pregar o seu evangelho nessa terra, certa vez no capítulo 5, no capítulo 6, ele disse aos judeus, dizendo: olhe, se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditavam em mim, porque de mim escreveu Moisés. Mas se vocês não crêem nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Moisés, que era tão reverenciado pelos judeus, que tão levava a sério, e esse próprio Moisés escreveu a respeito de Jesus, dizendo: olhe, Deus levantará no meio de vós um profeta tão grande, que quem não ouvir a ele será extirpado do meio do seu povo. Mas quando Jesus veio, os judeus então não conseguiram e não quiseram então acreditar nesse Cristo tão maravilhoso, tão glorioso ao qual nós professamos. O que chama atenção para o tabernáculo era: não podia ser colocado no tabernáculo aquilo que Deus não tinha mandado. Nós observamos que o tabernáculo passou, veio o templo construído por Salomão, que Davi quis edificar, mas Deus disse: não, o teu filho construirá. Foi construído. E o homem também se perverteu. Muito tempo depois, vem Jesus para trazer um evangelho puro, um evangelho digno de aceitação. O povo, então, que já tinha transgredido no tabernáculo, que já tinha transgredido no templo, agora com Jesus ainda consegue transgredir. E passa Jesus, dá sua vida na cruz, ressuscita, sobe aos céus, e nós agora observamos na sua palavra, de muitos anos para cá, o que se foi levado para a igreja, coisas que Deus não mandou levar. O tabernáculo de Deus é para adoração, isso é para permanecer lá dentro o que Deus deu como modelo, como paradigma a ser seguido. Moisés não poderia fazer o que estava na cabeça dele, o que ele achava que estava certo, o que eu vou fazer conforme eu achei que eu tenho que fazer uma inovação, uma mudança. Não, tinha que ser feito conforme Deus ordenara a Moisés. Incenso na hora certa, holocausto na hora certa, pessoas preparadas para fazer as ordens, cumprir as ordenanças. Não era qualquer um que poderia fazer. Mas os homens, quando transgridem, o castigo de Deus vem e vem para valer. Vemos em Levítico capítulo 10, quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú,
levaram fogo estranho perante o Senhor e morreram fulminados. Por que razão? Tentaram fazer o que Deus não tinha mandado fazer. Então, meus irmãos, que possa ser feito o que o Senhor nosso Deus mandou fazer, o que Ele determinou que fosse feito na sua casa, na sua igreja, no seu viver. Você que é templo e morada do Espírito Santo, faça conforme Deus ordenou que fosse feito. E assim é que o nome dele há de ser glorificado. Assim é que o nome dele há de ser eternamente exaltado até por aqueles que não conhecem ao Senhor, mas ao ver a presença real dele na sua vida, exaltará e dirá: isto com certeza é Deus que está fazendo, é Deus que está guiando, porque ele anda conforme as diretrizes do Senhor. Que Deus em Cristo possa te abençoar, te fortalecer, te dar a capacidade de entender e interpretar a Bíblia Sagrada e fazer como nela está escrito, conforme Deus ordenou a Moisés, aos profetas, aos demais e lá adiante, a Jesus Cristo dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós que somos o tabernáculo do Senhor, templo e morada do Espírito Santo, façamos aquilo que a Bíblia nos manda fazer, e Deus então nos abençoará. Você que pode até nunca ter se aproximado de Deus, ou nem sequer ter se comparado como templo para que o Espírito de Deus habite em você. Saiba, tu és criatura de Deus, Deus criou a ti, a mim e a todos nós. E há possibilidade de ter então com Deus comunhão. É muito simples e fácil. É só fazer um ajuste e Deus então há de te abençoar gloriosamente. E tu poderás fazer conforme a Bíblia manda fazer, conforme a Carta Magna determina, e assim Deus há de te abençoar gloriosamente. Amém? Deus te abençoe. Ora comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, no adorado nome de Jesus. Tu é Deus, Tu é Pai, Tu é Senhor. Tu tens o poder sobre todas as coisas. Senhor, eu li a Tua palavra. Ordenanças que Tu deste a Moisés, Teu servo, que contigo está na glória esta hora. Meu Senhor, eles teriam o direito de viverem em Tua presença, edificarem um tabernáculo sobre a Tua ordenança. Meu Deus, mas teria que ser feito conforme tudo que Tu ordenaste a Moisés, na Tua visão, na Tua revelação. Meu Senhor, que a Tua palavra, Senhor, repouse sobre nós e que haja possibilidade de fazermos como Tu ordenaste que fosse feito. Ó Deus, pois somos templo e morada do Teu Santo Espírito, então abençoa-nos, equilibra-nos e fortaleça, para a glória e louvor do Teu nome. Deus meu, aquele que está enfermo, cura, o que está, Senhor, cambaleando, Deus, dá-lhe força para a caminhada, neutraliza as investidas dos demônios sobre aquele que acredita na Tua palavra e manda sobre nós o Teu Santo Espírito e um grande avivamento sobre a nação brasileira. No nome de Jesus Cristo, abençoa-nos fortemente, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Deus meu, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.